E bora galera, Alessandro Sanches com o Direito Empresarial e você. Eu vou trabalhar aqui uma situação bem interessante, pois eu vou apresentar o empresário individual. Só conceitinho? Nunca. O vídeo é curto, mas tem bastante conteúdo, então eu vou apresentar também outras disposições da legislação civil que vão lhe ajudar a compreender melhor a matéria, tá? Então vamos logo com isso para a tela, vamos botar aqui o nosso slide e perceba você que eu coloquei aí um empresário individual todo solitário, assim que é, juntamente com uma provocação. Olha a perguntinha lá. É pessoa natural ou pessoa jurídica? Boa provocação. Por quê? Às vezes as pessoas tendem a acreditar que se o sujeito pratica uma empresa, a forma dele praticar essa empresa somente pode ser a forma de pessoa jurídica. E isso não é certo. Na verdade, aquela personalidade jurídica que a pessoa adquire no nascimento com vida, ela pode ser utilizada tanto para práticas pessoais diversas, quanto também para uma prática empresarial. É lógico que se essa pessoa não tem 18 anos ou talvez não tenha sido emancipada de nenhuma maneira, ela não vai poder praticar a empresa. Por quê? Não porque ela não pode usar a personalidade de pessoa natural, mas porque não tem ainda a capacidade. Mas se tiver 18 anos, pode, professor? Claro que sim. Aí, nós só devemos levar em consideração uma questão. Tanto os bens pessoais quanto os bens empresariais estarão aí no mesmo pote, tá? Isso significa que se a empresa fizer dívidas, os bens pessoais claramente poderão pagar pelas dívidas da empresa. Se a pessoa tem um financiamento de um carro, sei lá, deixou de pagar, assim, com toda certeza, os bens da empresa devem pagar por isso, tá? Então, nós chamamos isso, inclusive, esse fenômeno, de confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Uma segunda pergunta que às vezes aí o pessoal faz para mim é o seguinte: professor, mas espera aí, é uma pessoa natural, certo? Tudo bem. Bens pessoais, bens empresariais, todos confusos, tá? Mas essa empresa, ela não registra atividade? Sim, registra. Porém, o registro dessa atividade não será suficiente para conferir personalidade jurídica de pessoa jurídica. O registro será apenas para manter a regularidade, tá? Esse empresário, ele não tem um dispositivo muito específico para ele aí no Código Civil, tá? Nós usamos, a princípio, o 966, que nós sabemos, o artigo 966 é o conceito genérico de empresário, né? Primeiramente, quando a gente fala aqui, ó, considera-se empresário, estão nesse pacote aqui tanto o empresário individual, que é uma pessoa natural, quanto também nós colocamos nesse pacote o empresário na forma EIRELI ou também o empresário na forma sociedade. Aliás, você não entende o que é o empresário na forma EIRELI, tranquilo que eu coloco um vídeo para você. Em algum lugar aqui, com toda certeza, você vai perceber aí um izinho pequenininho, é só clicar que leva direto para o vídeo, tá? Separa o vídeo agora, vai lá e dá uma olhada, ou então assiste depois, tá? Bom, então a pessoa natural está neste conceito aqui, empresário como um gênero, assim como também as pessoas jurídicas. O Código Civil não separou um capítulo, um título, sei lá, para que a pessoa natural fosse tratada. Não é necessário, tá? Nós sabemos, e aí a doutrina é que tem que fazer isso, o professor é que tem que explicar. O Código Civil não. A personalidade de pessoa natural é bastante óbvia que ela serve para todas as questões pessoais e empresariais. Cabe ao professor e, como disse ao doutrinador, explicar isso para você, tá? Eu coloquei aqui o artigo 966 porque ele coloca um gênero, né? O empresário é todo aquele que exerce uma produção aí, circulação de bens ou de serviços, como na tela aí para você. E aqui está também a figura aí do empresário individual, tá? Bom, o Código Civil não deixou ele de fora assim totalmente, não. Quando você lê as disposições que vêm em seguida, você logo vai perceber que ele está lá, tá? Bastante ali com um posicionamento bem delimitado, mas ele está. Bom, tá aí, ó. O empresário, sabemos, genericamente, pode ser o individual, pode ser a EIRELI, pode ser a sociedade, mas como nós estamos aqui nesse vídeo falando do empresário individual, então aqui fica claro que é uma pessoa natural que produz bens ou serviços ou uma pessoa natural que vende, que comercializa bens
e serviços, tá? Essa pessoa natural, claramente, precisará registrar a sua atividade. Está presente no artigo 967 do Código Civil. Aliás, antes de iniciar a atividade, já tem que registrar a empresa como empresário individual, pois, senão, do contrário, ele estará irregular. Isso não é bom sob diversos aspectos, tá? Bom, e aí, professor, mas você disse que em algum momento lá um empresário individual aparece aí no Código Civil. No artigo seguinte. No artigo 968, aparecem lá dados a respeito de alguém que está ali levando a empresa a registro. Você percebe que os dados são pessoais e sempre relacionados a uma pessoa natural praticante da empresa. Então, o artigo 968 do Código Civil, ele deixa bem claro que o empresário individual foi a primeira ideia acerca de uma empresa individual que o Código Civil teve. Bom, nessa telinha aqui fica bem claro para você quem é esse empresário individual, tá? Deixei aqui uma tela que pode ser inclusive preenchida, eu posso colocar algumas informações, mas colocar que ele é uma pessoa natural não é necessário, já repetimos muito nesse vídeo. Então ele pratica a empresa aqui, ó, dando a sua personalidade. Os bens pessoais e bens empresariais ficarão confusos. Lógico que ele terá, por isso, uma responsabilidade pessoal. Isso não é legal para a boa organização da empresa. Natural que não. Por essa mesma razão, existem outras espécies, outras formas, outras modalidades para exercer a empresa individualmente. Mas eu estou explicando aqui essa primeira, que exige que esse sujeito seja capaz. Ele precisa ser capaz, que quer dizer ter mais de 18 anos, ainda que esteja lá entre 16 e 18, tal, ele precisa ter a emancipação. Sendo capaz, tudo bem, ele pode exercer a empresa. E não pode estar impedido, ele precisa ser livre de impedimento. Quais são os impedidos? Impedidos são aqueles que exercem funções incompatíveis com a empresa, como, por exemplo, é o caso do juiz. Poderia colocar aqui o caso do militar. Por outra razão que não o cargo, mas também o estado da pessoa. Por exemplo, é o caso do falido. O estado do falido não o faz apto a exercer a empresa, tá? Ótimo. Então aqui já fica muito claro para você quem é essa figura do empresário individual. Se, em decorrência de uma prova, né, o seu professor pergunta acerca do empresário individual, não coloca mais nada, responsabilidade limitada, nada disso, então ele quer saber desse sujeito aqui que eu estou explicando para você, tá? Que é necessário ser capaz e não estar impedido. Tudo bem? Ótimo. Uma coisa bem legal que eu disse a você é que eu não daria somente um conceitinho, eu estenderia no tema. Eu vou fazer isso, mas, claro, com a objetividade das minhas explicações. Bom, é o seguinte. Imagine que a pessoa natural, capaz, 18 anos de idade, 19, monta a sua empresa direitinho, registra como empresário individual e, logicamente, não será uma pessoa jurídica. Tá. Vamos imaginar que um acidente, um AVC, sei lá, acontece alguma coisa com essa pessoa e aí ela não pode mais exercer a empresa. Ele está agora sem condição nenhuma. Ele está incapaz. Essa incapacidade é como é que fica a empresa? Bom, a empresa pode ser continuada pelos pais, pelo representante. E isso vai depender de uma autorização judicial, tá? Precisará desde que os pressupostos da conveniência, já que a empresa pratica uma função ser ditas, os artigos 974, 975 e 976 também tratam o assunto. O pai dele vai continuar a empresa, tá? O pai do incapaz, tudo bem. Só que o pai entre o empresário individual, a Eireli e a sociedade limitada unipessoal, tá? Acompanha